muito bem-vindos ao nosso podcast FeveCast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Júlia. E o nosso podcast fala sobre força, esperança, resiliência. Muito obrigada, Júlia, por estar aqui hoje com a gente, dividindo a sua história. Uma história que nos inspira. A doutora Júlia, uma colega em plena ascensão na área médica, brilhante. Aos 30 anos de idade, quando a sua carreira decolava, quando ela estava pensando, planejando uma família, ela recebeu um diagnóstico de linfoma de Hodgkin tipo 2. E a forma como ela enfrentou esse momento, o exemplo que ela deu para tantas pessoas é realmente admirável. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, quero começar só falando que não é a doutora Júlia aqui, até porque eu sou paciente da doutora Renata, então aqui é só Júlia. E eu tô muito feliz com esse convite, porque você é muito especial para mim, me ajudou nesse momento que eu passei, e também por poder ajudar muitas mulheres, já que o nosso podcast é de Outubro Rosa. Então, por saber que com esse podcast a gente vai com certeza atingir muitas mulheres e vai ajudar muita gente que tá passando por algum momento difícil, que precisa ouvir alguma coisa, que quer uma forcinha extra. Então, muito obrigada. A gente que agradece. E eu acho que todos os seus seguidores agradecem, né? Esse exemplo que você deu. Júlia, eu queria que você começasse voltando um pouquinho no tempo e contando pra gente, com 30 anos de idade, foi quando você recebeu esse diagnóstico. Você estava no início da ascensão da sua carreira profissional, recém-casada, pensando em constituir uma família. E aí, de repente, veio a vida e te trouxe, né, essa pausa, esse diagnóstico, esse momento que para algumas pessoas define a história. E você não, você é o contrário. Você usou isso como apenas uma parte, um capítulo. A doença nunca te definiu. Como é que foi tudo isso para você? Do jeito que a doutora Renata fala, eu vou chorar, gente. Eu sempre fui descontraída, então eu nunca não, né? Mas eu sempre levei mais light. Mas o jeito que ela fala é profundo, vocês estão vendo, né? Mas deixa eu concentrar aqui. Bom, então foi assim, justamente, ano passado, 2024, a gente estava casado há 2 anos e também a gente decidiu que ia nesse momento já para uma outra clínica nova, porque eu tinha um consultório, uma sala, e a gente queria expandir, então eu iria para uma clínica nova. E também a gente decidiu que ia engravidar. E aí foram 2 decisões assim que na nossa cabeça, eu acho que talvez na cabeça de jovens adultos seja assim, que a gente pensa simples, né? A gente decidiu que iria para uma clínica nova e iria engravidar, simples assim. E a gente foi fazendo tudo, e aí de repente foi em outubro mais ou menos que eu comecei a me sentir mal, me sentir cansada, senti que eu tava com dor no corpo, e eu sempre sou muito ativa e sempre me sentia bem. E aí de repente eu comecei a me sentir mal, eu tava trabalhando demais, então eu pensei, acho que é por isso, acho que é porque eu tô trabalhando muito. E na verdade não passava, e de repente eu senti o linfonodo supraclavicular aqui nessa região. A gente que é médico já sabe que um linfonodo supraclavicular não é coisa boa. Sim. É um linfoma. Então no primeiro dia, esse na verdade foi o pior dia, quando eu palpei. Na hora eu liguei pro meu marido e falei, ai, não é coisa boa. Ele, calma, se você não fosse médica você não ia encontrar, nem ia passar isso e tudo. E aí nesse dia eu já fiquei meio desesperada, chorei tudo. Sabia que não era coisa boa, mas ele sempre ficou firme e fui investigar. Conversei com outros colegas médicos que me ajudaram, encurtando a história. De repente não. Isso foi tudo muito rápido, fiz os exames e descobri que realmente era o linfoma de Hodgkin, que era um câncer e que a primeira linha de tratamento é quimioterapia.
E é justamente aí que a gente para repensar tudo. Meu Deus, quimioterapia? Como assim, né? 30 anos eu vou ter que passar por uma quimioterapia? Eu tô com câncer? Será que eu tô fazendo as coisas certas? E eu acho que toda profissão, as pessoas trabalham muito, mas principalmente médico, a gente forma e quer trabalhar muito para correr atrás daquilo. Porque até fazer faculdade e residência são quase 10 anos. A gente acaba tudo muito tarde, né? Mais tarde do que as outras profissões. Exatamente. Então a gente quer formar e correr atrás daquele tempo. E só trabalho. Então foi a primeira coisa que eu pensei, foi isso. Eu falei, nossa, Deus, será que é isso então? Porque eu só trabalho. Eu ainda preciso fazer muita coisa na minha vida. Eu ainda quero viajar. Eu ainda quero aproveitar. Eu quero encontrar mais minha família. Eu quero fazer festa. Eu quero isso, eu quero isso. Ai, Jesus. E também a parte da clínica. Sim. Que a gente estava indo para uma clínica nova. E isso tudo envolve muito custo. Sim. Custo não só emocional, mas custo financeiro. Sim. Então a gente pensou, meu Deus, será que a gente vai dar conta de tudo isso? Será que a gente tem que ir mesmo? E aí, bom, a gente... Você teve que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu sei que aí a gente pensou, inclusive sobre a clínica. E meu marido foi uma das poucas pessoas que falou, a gente vai continuar com a clínica. Você vai continuar trabalhando. Porque a médica também já tinha falado, você pode continuar trabalhando, não precisa parar. Você vai parar, na verdade, nos dias que você estiver em tratamento. Porque você vai se sentir mais indisposta, cansada, tudo. Mas aí você para nos dias da químio, nos outros você trabalha. Então, o meu marido falou, vamos continuar com essa clínica. Porque é um plano de vida, a gente tá fazendo isso, tem um propósito maior. E então a gente decidiu continuar com a clínica, continuar fazer a quimioterapia. A gente foi atrás. Eu já tô falando da história inteira, não lembro quais são as próximas perguntas. Olha, eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim. Você é perfeita, não precisa disso aqui. E aí a gente tá em Marília, que é uma cidade de interior. Sim. E aí nisso também a gente ficou assim, nossa, a gente vai fazer tratamento em Marília? Ou será que a gente vai pra fora? Sim. A gente consultou médicos de fora também, mas decidiu ficar aqui. Então, tanto para fazer a FIV, que a gente decidiu fazer, não foi nem a FIV, né? Foi a coleta. Sim. Quanto o tratamento com químio. Então, a gente decidiu ficar aqui e esse foi nosso plano. A gente vai fazer quimioterapia, vai ficar em casa na nossa cidade, vai dar para trabalhar, vai dar para fazer o tratamento. O tratamento aqui também é o tratamento de primeira linha. Então, foi isso. Sim. E aí, no meio dessa confusão toda, desse desespero todo, a gente também se uniu muito, eu e ele, e Deus. E então foi isso, assim, que a gente começou a pensar com clareza. E pensar sempre positivo. Então é isso que a gente vai fazer. Se acontecer, se precisar parar de trabalhar, tudo bem, a gente vai parar de trabalhar. Mas vamos começar assim e vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Júlia, o que mais me tocou, que chega realmente a me emocionar na sua história, foi a forma como você acabou lidando com toda essa dor que você estava tendo, de uma forma como você colocou, leve, descontraída, com esperança, e você conseguiu dividir isso com as pessoas, você realmente conseguiu inspirar as pessoas. Quando a gente pensa numa profissional linda como você, bem-sucedida, e acontece algo que foge daquilo que a gente acreditava ser o ideal, a maioria das pessoas se fecha. Elas se fecham, elas não querem dividir aquilo por vergonha, com medo de julgamento, por estar se sentindo fraca, e você não. Você mostrou força, você mostrou coragem, você mostrou que é possível você continuar planos, projetos de vida, apesar da doença. Então, eu acho que isso foi tão tocante para as pessoas que não estavam passando por isso, e eu imagino como foi para quem estava lidando com isso.
Você nas suas redes sociais, né, no seu Instagram, enfim, você recebe o feedback dessas pessoas do quanto você foi inspiradora e quanto você pode ter mudado a vida das pessoas? Você tem ideia disso? Com certeza. Todo dia, até agora. É. Ano passado, na verdade, o ano todo, né? Em dezembro, que foi o diagnóstico mesmo, final. Desde dezembro até junho, que foi o final do tratamento, todo dia eu recebi alguma mensagem. Mas até agora, essa semana mesmo, eu continuo recebendo. Bacana. Eu sempre olho no direct e sempre recebo. Então, foi por isso mesmo que a gente decidiu compartilhar isso no Instagram. Porque eu já tinha um número grande de seguidores, a maioria mulher mesmo. E eu sabia que isso também não tinha vindo por acaso. Então, por que que veio para mim? A gente também precisa pensar em ajudar as pessoas de alguma forma. E foi por isso que eu decidi compartilhar. Então, porque eu sabia disso. Porque as pessoas sempre falavam, nossa, aconteceu isso e eu tô vendo a força que você tem. Meu filho acabou de descobrir e eu tô me inspirando em você. Eu acabei de descobrir um câncer e acompanhei você o tratamento inteiro, então eu tô vindo conversar com você para saber como foi. Uma amiga minha próxima da residência, que mora em Cuiabá também, não me lembro se foi em julho ou agosto, ela descobriu um câncer de mama. E ela veio conversar comigo também, falou isso. Falou, nossa, eu acabei de descobrir câncer de mama, eu não sei nem o que eu faço, eu tô sem chão, mas eu vim falar com você porque eu acompanhei você e você foi positiva o tratamento inteiro. Então, isso é muito legal. Isso é muito. E isso deve te dar mais força, né, para entender que você tá no caminho certo. Com certeza. Perfeito. Júlia, eu atendo muitas mulheres, né? E eu escuto alguns relatos de pessoas que não querem descobrir um diagnóstico ou que têm medo de descobrir o diagnóstico, achando que a vida acaba ali. Então, elas se escondem não fazendo mamografia, não fazendo Papa Nicolau, e a gente está agora no Outubro Rosa. É extremamente importante que a gente oriente a essas mulheres da importância desses exames, né? O Outubro Rosa, ele é um mês de conscientização do câncer de mama e do câncer de colo de útero, em que você fazendo os exames periódicos, você descobrindo a doença no estágio inicial, você tem uma chance de cura muito alta e que você pode ainda desenvolver seus projetos, desenvolver os seus sonhos e que aquilo realmente não vai definir você. Então, eu acho que esse seu exemplo, e agora pegando esse gancho do Outubro Rosa, é importante a gente sempre falar sobre isso para que essas mulheres possam realmente se cuidar. Você encontrou muita força na sua família, né? O seu marido, os seus pais estiveram ali do seu lado. E a decisão para você de fazer o congelamento, fazer a FIV, mesmo sabendo que o linfoma de Hodgkin, tratamento que você faria quimioterápico, não era agressivo para o seu ovário, não era agressivo para o aparelho reprodutor feminino, né? Ele não é uma quimioterapia gonadotóxica, como a gente fala. Como foi para você o tratamento? Porque a gente também escuta muita desinformação. Muitas mulheres, e aí a gente realmente lamenta por isso, por desinformação, elas não fazem a preservação da fertilidade com tratamentos quimioterápicos que a gente sabe que vai diminuir muito a reserva ovariana dessa mulher, que vai fazer com que essa mulher não consiga mais, no seu futuro, a maternidade com óvulos próprios, porque ela acredita que durante o tratamento ela vai sofrer muito, vai ser uma bomba de hormônios. Alguns colegas mesmo, trabalhando com câncer, não indicam porque acreditam realmente que o tratamento da preservação da fertilidade ou da fertilização possa deixar essa mulher ruim clinicamente, e isso vai dificultá-la a enfrentar o câncer. Mas a sociedade, tanto a Sociedade Americana de Oncologia como a Sociedade Brasileira de Medicina Reprodutiva, elas indicam que essas mulheres façam esse tratamento, e eles observam que as mulheres que fazem isso, elas têm mais força. É como se
Uma mulher que está tentando engravidar, tem um diagnóstico de câncer de mama, vai passar por tudo aquilo, ela diz assim, mas olha, além de todos os meus projetos de vida, eu tenho lá uns serzinhos que estão me esperando, eu preciso continuar. A gente sabe que isso também ajuda muito. Como foi para você esse tratamento? Falei demais, né? Eu gostei, já adquiri conhecimento que eu não tinha. Olha, o tratamento em si eu acho que foi muito tranquilo, mas vou contar a história também, que eu gosto de contar histórias, Sim, né? é isso aí, vamos lá. Então, ano passado... A gente gosta de escutar. Gosta, então tá bom. Então, ano passado teve a nossa decisão de casal de engravidar. E isso foi natural. Então, eu usava DIU, tiramos o DIU e decidimos... Opa, bati aqui, tomara que não tenha dado intercorrência. Não, imagina. Interferência, não sei como Sim, falar. olha lá, a gente, medicina fala intercorrência, olha lá. Ó, médica sendo médica, né? Então, a gente tirou o DIU, decidiu que ia engravidar e logo no primeiro ciclo a gente engravidou. E, pra surpresa, inclusive, vieram era gemelar. Então foi aquela alegria, meu Deus, engravidamos, gemelar ainda, foi aquela surpresa, né? Nossa Senhora, 2 de uma vez, socorro. Mas foi só alegria. Aí, de repente, um pouquinho depois, no segundo ou terceiro ultrassom, um não tinha desenvolvido. Então, foi só um pra frente. E o outro ficou. Então, também já teve um pequeno luto ali. Porque ao mesmo tempo que dá alegria de estar grávida e ter quando perde o outro também é estranho, porque fica assim, meu Deus, perdi né? Sim. Então veio aquele susto. Mas tudo bem, a gente ainda ficava alegre porque estava grávida de um outro neném. E fazendo os ultrassons, coraçãozinho, tudo bonitinho, belezinha. Só alegria, planejando quartinho, ganhando um monte de presente, roupinha. Aí, de repente, no quarto ultrassom, não me lembro, mas era para estar de 11 semanas, 10, 11 semanas. A gente foi fazer ultrassom, todos a gente fez juntos, e aí tinha parado. Então a médica falou, nossa, sinto muito, mas o coração parou. Esse bebê parou, isso é o diagnóstico de aborto retido. E aí até quando vem no laudo do ultrassom, eu acho que vem escrito morte embrionária, não lembro. Óbito embrionário, normalmente. Óbito embrionário. Quando eu li aquilo, eu fiquei assim, nossa, é muito pesado ler aquilo, passar por aquilo, então foi bem pesado. Mas a gente falou, voltamos para a estatística médica, né, que falam, até 2 abortos é normal, então não tem nada de errado com a gente, a própria médica também tinha falado, acontece, é muito comum, muita gente já abortou. Isso também foi muito importante para eu decidir depois compartilhar sobre o linfoma na internet. Porque quando eu fiquei com esse aborto retido, eu não sabia como seria. E a médica falou que quando tá assim, a gente tem a conduta expectante, né? De esperar por 1 mês ainda para sair sozinho. E eu não sabia de ninguém que tinha passado por isso. Então eu passei por aquilo sozinha pela primeira vez. E aí eu falei, nossa, que estranho, porque ao mesmo tempo que já tinha terminado isso, o ciclo ainda não tinha terminado, porque ainda não tinha encerrado aquele capítulo da minha vida. Então eu fiquei 1 mês com aquilo. E quando depois foi em setembro, no feriado de 7 de setembro, que eu abortei, que foi o processo do abortamento, eu também fiquei muito mal e eu também não tinha relato de ninguém, igual as pessoas contam relato de parto. Mas eu nunca tinha visto um relato de aborto. E a dor física mesmo é muito agressiva, muito intensa. Então eu passei por aquilo e eu falei, gente, será que é assim mesmo? Será que tá normal? Como que é isso, né? Então passei tudo e eu falei, nossa, passou, graças a Deus, tá bom, né? Aí a gente foi se recuperando, isso foi em setembro. Em outubro eu comecei a passar mal, em novembro, e de repente em dezembro foi o linfoma. Então, quando a gente chegou nisso, já estava vindo daqueles sustos anteriores. Então, foi isso com certeza influenciou nas nossas decisões, e principalmente na decisão de fazer a coleta dos óvulos. Então, quando a gente descobriu mesmo o linfoma, foi numa sexta-feira o diagnóstico definitivo da imunistoquímica, a médica ligou ao fim do dia
E aí a primeira coisa que ela me falou, ela falou tudo, e falou, você tem alguma pergunta? Eu não enxergava nada nessa hora, né? Imagina. Falei, nossa, eu posso coletar, dá tempo de eu coletar óvulo? Aí ela, dá. Mais alguma pergunta? Falei, olha, agora eu nem sei meu nome. Eu vou pensar e depois eu respondo. Depois eu pergunto, que vai ter muita pergunta, mas agora eu não sei. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Eu não sei por quê. Eu acredito que pode ter sido por conta disso tudo que veio acontecendo. Sim. Outra coisa também é que as minhas pacientes, a maioria são mulheres. Sim. E eu tenho muitas pacientes em idade próxima à minha. A maioria em torno de 30 a 40 anos. E tem várias pacientes que estão tentando engravidar e não conseguem. Com 32, 33, 34, que não passou ainda dos 35, que falam que é a idade mais difícil. Sim. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, eu preciso ter uma segurança. Porque depois que eu fizer o tratamento, mesmo que eu ainda consiga, não sei, na verdade, se eu vou conseguir ou não, precisa ter essa segurança. Porque pode ser que eu não consiga natural, então... E é um sonho da minha vida. Um sonho nosso de vida, de família, ter bebê, ter família, ter filhos. Então, isso foi muito importante também, porque eu tenho muitas pacientes que tentam e não conseguem. Então, eu falei, nossa, vamos guardar. Aí, na sexta-feira à noite, eu consegui o contato do dono aqui da FIV. Mandei uma mensagem. Não, acho que foi no sábado. Isso, foi no sábado. E ele falou, quer ir amanhã lá com a doutora Renata? No domingo. E no domingo eu vim aqui. E foi aí que a gente conversou e decidiu fazer mesmo o tratamento. Eu não me lembro exatamente o tratamento, mas tiveram as injeções, os medicamentos via oral. Foi mais ou menos 10 dias, né? O tratamento, o estímulo, que é a primeira parte, leva entre 8 a 12 dias. Deve ter sido isso, mais ou menos uns 10 dias. E nessa parte inicial desses 10 dias foi muito tranquilo. Medicamento oral, não senti efeito colateral nenhum. A doutora Renata, não é porque ela tá aqui na minha frente, ela é incrível, perfeita. A gente combinou que ela ia falar sobre isso, viu? Ela é maravilhosa. Mas tá, efeito colateral de via oral, não tive nenhum. Efeito colateral de injeção, nenhum. Que fazia no abdômen, injeçãozinha, nem a picada não dói. Tinha que vir fazer ultrassom, não lembro cada quantos dias também, mas alguns ultrassons. De 3 a 5, normalmente, durante o tratamento. Muito tranquilo, nunca tive desconforto. O único dia que eu tive desconforto foi no dia da coleta, porque aí induz a ovulação, então eu sentia dor de cólica. Mas uma dor de cólica que eu já senti na minha vida. Então não foi nada demais. Foi assim, não é confortável, mas acho que toda mulher já passou por uma cólica na vida. Então foi uma coisa tranquila. E aí no dia da coleta foi isso, que eu senti aquela cólica. A parte de entrar, fazer a sedação, dormir, é incrível, maravilhoso. Uma delícia, né? Devia ter propofol na água. Podia passar por sedação sempre, que é maravilhoso. E aí depois, quando acorda, tá tudo bem. Então, que bom. E aí vai pra casa, fica tudo bem, o pós é tranquilo. Que bom, foi bom pra você. Foi bem tranquilo. Que bom. Eu acredito que a parte mais, que foi um pouquinho, que eu fiquei assim, foi quando você me contou o número de óvulos coletados. E aí foi aquela... A gente sempre se culpa, né? Eu falei, foi porque eu fiz tal coisa. Foi porque isso, foi porque aquilo. Mas daí nessa hora eu fiquei meio triste comigo mesma. Mas isso é o sentimento... Não é dor física, é o sentimento. Sim. E depois ficou tudo bem. Sim. E você sabe que esse controle você não tem. Como a mulher carrega uma culpa que não é dela, né? Você todo mês faz um recrutamento folicular. Aquele mês pode ter sido um recrutamento folicular ruim. E você não tem nada que você pudesse ter feito para que aquilo fosse diferente. Mas é impressionante que mesmo a gente orientando, a mulher ela carrega muito esse peso. Quando você falou do aborto, esses abortos eles acontecem normalmente por uma malformação cromossomial. É a maior causa de aborto que a gente tem no primeiro trimestre. Então, a seleção natural ela é muito perfeita do nosso corpo. Você vai tendo a divisão celular, quando há um erro, o embriãozinho para.
Isso gera muita dor, muito sofrimento, mas principalmente eu acho que uma sensação de impotência muito grande. Porque não tem nada que a gente pudesse fazer para que aquilo fosse diferente. Mas recebendo essas mulheres, eu vejo o quanto que elas se culpam. Será que não foi porque eu passei nervoso? Será que não foi porque eu acabei comendo alguma coisa que eu não devia? Ou não, se ela tivesse ficado de cabeça para baixo, aquilo teria acontecido da mesma forma. A gente não consegue ter controle sobre tudo, né? Na verdade, a gente não tem controle sobre nada. A gente acha que tem controle sobre alguma coisa. Então, o recrutamento não ter sido o ideal, o aborto, né, a interrupção da gestação, traz para a gente muito essa culpa que não deve existir, porque a gente realmente não tem controle. O tratamento do câncer para você foi... Quantas quimioterapias você fez? Quantas sessões de químio? 12 químios. 12 a cada químios. 15 dias, 6 meses. E acabou, eu vi, você tocou o sininho, fiquei Aham. feliz. E aí agora você faz o controle. Quanto tempo para ter alta, Júlia? Alta são 5 anos. Eu acredito que a maioria dos cânceres, né? São 5 anos. Isso. Que a gente. Então, agora é considerado que eu estou em remissão. Sim. Que a doença tá em remissão. Então ela tá inativa, mas eu só vou poder falar que eu tenho cura, que eu estou curada em 5 anos. E você tá utilizando algum medicamento nesse período? O linfoma de Hodgkin no meu estágio, não. Não? Acabou? Tá livre? Livrinha. Ai, que beleza! Que notícia maravilhosa. Aham. Tem algum recado que você gostaria de deixar para as pacientes, para as mulheres que receberam um diagnóstico agora de câncer, que estão passando por esse processo? Ai, vários. Deixa eu pensar o que é mais importante. Pode falar uma lista deles. Olha, eu acho que o principal é que, apesar de a gente não ter controle de tudo, Sim. que é isso que você acabou de falar, a gente não tem controle, as coisas acontecem e a gente tem muitos recursos. Então, a parte médica hoje em dia está muito avançada. Então, mesmo quem ainda não descobriu e que tenha medo de fazer um exame e descobrir, que bom que a gente tem isso, conseguiu fazer um diagnóstico, que tem os tratamentos. Então, pensar sempre pelo lado positivo, de que a gente tem muito recurso para curar. Então, um câncer não é uma sentença de morte. Sim. Na verdade, é uma nova chance para repensar se tem alguma coisa na vida que a gente precisa ajustar. Por exemplo, em relação ao trabalho, se é a única coisa, ou para equilibrar os pratinhos. Então, ter mais família presente, mais viagem, mais Deus, mais... Enfim, o que for... E tudo bem quebrar alguns pratos de vez em quando, né? A gente não precisa equilibrar todos, vamos deixar alguns caírem que tá tudo bem. Sim, com certeza. Então, pensar nisso como uma nova chance de repensar. Sim. De se conectar de novo com Deus, de se conectar mais com a família também, com os amigos, se apoiar neles, porque muitas vezes a gente não valoriza isso do nosso marido ou de alguma pessoa próxima, de pai, mãe, enfim, amigos e Deus, e aproveitar também esse momento para ficar mais próximo. Então, ficar mais próximo a Deus, aos amigos, à família, encontrar forças nisso. E pensar positivo, acho que é o principal. Pensar positivo, não desistir. Apesar de ter alguns dias que a gente vai ficar cansada da químio, por exemplo, de querer ficar em casa e falar, ai, parece que não acaba nunca. Meu Deus, cansei, tô passando mal, tô vomitando, tô isso, tô aquilo. Então, apesar desses dias também serem normais, de no dia seguinte acordar e aí falar, ai, hoje é um novo dia, vai dar tudo certo, vai acabar, tô viva, graças a Deus, e pensar que é uma nova chance. Então, eu acho que são esses os principais conselhos que eu daria. Nossa, você é uma pessoa de muita luz, viu, Júlia? Obrigada. Muito obrigada por toda essa trajetória, da forma como você encarou tudo isso, transmitindo para as pessoas força, esperança, resiliência,
Como foi bom ter conhecido você, de verdade. Você é inspiradora. E você é incrível. Obrigada. Sempre que eu falo da doutora Renata para as minhas pacientes que eu indico ou para alguma amiga, e elas estão confirmando ali na live. É justamente falando que você é muito pra cima, iluminada, feliz, é esse apoio. Então, desde que eu vim aqui, foi isso que eu senti também. Quando a doutora Renata abre a porta, já é assim, bom dia! E abraça, e vem. E ao mesmo tempo que ela é carinhosa, alegre, feliz, também é a parte séria e segura quando fala do tratamento. Quando foi lá na mesa do consultório explicar sobre a FIV, o que é cada coisa. Então tem a parte da seriedade e da segurança médica, que é muito importante. Então isso me deixou muito feliz. E foi o principal motivo que eu decidi ficar por aqui em Marília. Por sentir segurança com você, por saber que você é uma pessoa iluminada como pessoa e como profissional também. Nossa, muito obrigada mesmo. É uma honra, viu? De verdade. Obrigada mesmo. Amei! Ai. Então, nós terminamos o nosso podcast hoje. Mas antes, eu quero muito agradecer. Olha só, gente, o que eu ganhei. Olha que coisa mais linda. Olha, peraí que tem mais coisa. Ai, eu amo. Vocês sabem que eu amo orquídea, né? Acho que quem me conhece sabe. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui que lindo que é. A gente arruma depois. Depois eu arrumo. Ai, gente, olha aqui. Até o papel manteiga. Ai. Espuma de limpeza. Espuma de limpeza. Eu tenho que ler. Ai, velhinha. Com cheirinho da Com clínica. cheirinho. Ai, gente, olha que lindo. Tudo personalizado da clínica. Ainda tem um monte de coisinha aqui que a gente ama. Creme reparador para os olhos. Shampoo, condicionador. Ai, obrigada. Um monte de coisa, ó. Coisa que todo mundo ama. E